Essa aqui é a Jordana e ela é a decepção da família dela. Assim como eu me identifiquei, viu? Ela vai contar a história de por que ela é considerada uma pessoa decepcionante. Os familiares dela estão decepcionados com ela. E ela não tá nem aí. Eu confesso que esse vídeo me pegou profundamente aqui no meu coração, porque eu me identifico muito com a história dela, muito. Eu falei um pouquinho aqui pra vocês. Então já vai dando o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e bora comentando no vídeo. Bora, 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 bora. A decepção da minha família. Engraçado que enquanto eu pensava em gravar esse vídeo, eu me convencia de que ele serviria pra ajudar outras pessoas que possam estar passando por alguma situação como as que eu vivi. E agora que eu tô aqui na frente da câmera, eu percebo que eu precisava gravar esse vídeo muito mais do que qualquer outra pessoa possa estar precisando assistir ele. Antes de vocês ficarem com pena de mim, saibam que ser a decepção da minha família foi a melhor decisão, a melhor escolha de toda a minha vida. Foi libertador. Bom, eu nasci numa família tradicional. Fica a dica, hein? Ser a decepção da família foi a coisa mais libertadora e melhor coisa pra ela. Da minha família foi a melhor decisão, a melhor escolha de toda a minha vida. Foi libertador. Bom, fica a dica, hein? Adorei! Nasci numa família tradicional, brasileira, cristã e ultraconservadora. Eu nasci e meus pais sempre foram cristãos. Criado no que hoje eu sei que era uma bolha. A minha vida, até o início da minha fase adulta, foi pautada com base nos ensinos religiosos que eu sempre tive. Até porque os meus pais sempre foram exemplos daquilo que eles realmente pregavam e diziam acreditar. Mas eles não eram esses crentes modernos de hoje em dia. Não, eles eram aqueles crentes raiz mesmo, que dá dízimo, que frequenta os cultos, que não bebe, que leva tudo a sério. E assim eu fui criada. Eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, e ela engravidou aos 17 anos do primeiro namorado dela, e isso foi um escândalo pra toda a nossa família. Imagino, né? Dentro da família conservadora, desse jeito como ela tá falando, a irmã mais velha engravida com 17 anos, isso é tipo assim, uma vergonha, um absurdo pra família. Assim como ela, como a Jordana, eu também fui criada num lar conservador e cristão, só que não era crente, era católico. E era essa mesma coisa, tá? Vivia as mesmas coisas, mas ninguém engravidou, não. Eu que sou a irmã mais velha, né? Eu que sou a irmã mais velha. Hoje a minha irmã do meio já tem até filho, tal, casada, tudo certinho. Teve qualquer contato com pessoas religiosas, com a igreja, você sabe que o sexo é algo que eles sempre falam muito e demonizam muito. Há sempre uma repressão muito grande quanto a isso. E não é raro quando adolescentes acabam engravidando no meio ali cristão. Minha irmã foi uma dessas adolescentes que acabou engravidando muito jovem e meu pai ficou extremamente decepcionado e triste por ela ter engravidado. Acabou saindo de casa, se casou, teve uma história feliz e realizada. Quando a minha irmã estava saindo de casa, meu pai olhou no fundo dos meus olhos e disse: "Eu estou apostando todas as minhas fichas em você." Pro meu pai era extremamente importante que as filhas dele se casassem virgens e puras, tivessem famílias e dessem continuidade ao sobrenome Ricarte dele. Sucesso na vida era ter uma família, ser uma mulher honrosa, uma mulher com filhos, uma mulher de valor. Eu acho que isso é o que todo mundo quer pros filhos, né? Tipo, até você entender que o seu filho pode escolher o que ele quer e tudo mais, o que você quer pro seu filho é que ele seja uma pessoa de valor, que ela seja principalmente uma mulher, né? Que ela seja uma mulher de valor, bela, recatada do lar. Tipo, como é que você vai criar uma pessoa pra casar virgem, né? Era o que eu imaginava também, que eu ia casar virgem, entendeu? Tem gente da minha família que casou virgem, sabe? Não foi o meu caso. Até porque nem sigo nenhum dos valores cristãos e tal, né? Enfim, sou uma pessoa LGBT. Eu sou a ovelha mística da família, entendeu? Totalmente diferente. Vou fazer um comentário sobre isso de casar virgem, tá? Pais, mães que criam seus filhos pra casarem virgens, pensa que a única experiência sexual que o seu filho vai ter, que a sua filha vai ter, é com uma pessoa só. E ela nunca vai saber se aquilo é bom de verdade pra ela ou não. Você não tem que incentivar depravação, promiscuidade, não sei o quê. Mas você incentivar que o seu filho não tenha relações com outras pessoas, e não precisa ser 15 pessoas não, sabe? Mas não poder nem experimentar, fazer um test drive do marido, do futuro marido, da futura esposa, isso pode ser um problemão mais pra frente, você não acha, não? Uma mulher da igreja, uma mulher valorosa. Isso seria realização. E era isso que ele apostava as fichas que eu faria, né? Com anos de terapia e tratamento, e até hoje eu não entendo o porquê eu coloquei aquilo como sendo minha missão de vida. Vou responder com as expectativas do meu pai. Sempre gostei de coisas voltadas à arte, me expressar, dançar, coisas relacionadas. E tudo isso a igreja dizia que era pecado, né? Teria ter sido uma adolescente normal que enfrenta os pais e fala: não, eu gosto disso, mas eu não sei porquê.
não era assim. Por exemplo, o meu sonho de criança era dançar a festa junina na escola, e eu participava de todos os ensaios, mesmo sabendo que os meus pais não iriam deixar eu ir no dia da apresentação, porque afinal festa junina era coisa do diabo, coisa do satanás. Aí eu participava de todos os ensaios, mas no dia eu não comparecia. Aí na segunda-feira eu inventava uma história, e também fui ficando muito boa em criar histórias pra se encaixar ali, né, no padrão de filha perfeita dos meus pais, que agradava e seria ali merecedora do amor deles, e tentando viver e fazer as coisas que eu realmente gostava de fazer. Chegava na segunda-feira, eu inventava uma história pra professora, porque eu não podia ter ido, porque no fundo eu tinha vergonha de dizer que os meus pais não me deixavam dançar, porque eu não entendia. E não entrava na minha cabeça que aquilo era uma coisa errada e abominável. Difícil demais, eu me senti constrangida a ter que explicar isso pra professora, sendo que na verdade eu queria dançar. Mais do que isso, eu me sentia culpada por gostar daquilo, por querer participar de uma quadrilha. Ser bobo, mas o meu pai deu uma surra na minha irmã porque ela dançou a festa junina com o menino. Ele chegou no colégio, ela estava dançando, só dançando assim, com o menino. Ele fez ela passar por uma situação extremamente constrangedora, bateu nela. Ele e minha mãe ficaram por dias dando isso na cara dela. E eu lá, criança, assistindo tudo isso. Antes que vocês comecem a culpar os meus pais aqui nos comentários, eu não culpo eles. Infelizmente, eles também não tiveram muitos recursos e muita estrutura. Quer dizer que eles fizeram o melhor que eles podiam dentro do conhecimento e das vivências que eles tinham. Uma pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Não culpar ou não sentir raiva não muda o fato de que essas coisas afetaram muito a minha vida. Exatamente. Não culpar e não sentir raiva não significa que não aconteceu. Eu, quando fiz muita terapia também pra entender os meus pais, as coisas que aconteceram comigo, a minha terapeuta sempre falava isso pra mim. Você tem que enxergar os seus pais como adultos, como seres humanos. Porque a gente tem o costume de colocar os nossos pais num pedestal de pai e de mãe. E esse pedestal vem com todas as expectativas, tudo que se espera do pai, tudo que se espera da mãe. E quando você trata eles como adultos, você entende, pô, minha mãe me teve com 22 anos, né? Com 24 anos, ela já tava mãe de uma criança e tal. Como seria se eu fosse mãe com 24 anos? Pô, meu pai tava nisso, tava nessa fase, teve uma fase que ele tava sem grana, não sei o quê. Meu Deus, como ele fez isso com o filho e tal, como é que ele lidou com isso? Humanizar os pais é importante, mas nada disso tira a dor das coisas que aconteceram. E já teve outras situações onde eu compartilhei histórias da minha vida e esses vídeos viralizaram. Pessoas da minha família e até pessoas do meu antigo convívio lá na igreja entram em contato com os meus pais, sugerindo que de alguma forma eles me recriminem, que eu sinta um peso e apague os vídeos e não fale sobre essas coisas que aconteceram comigo, como se eu fosse uma pessoa horrível simplesmente por compartilhar como eu me senti com situações que aconteceram na minha vida. Embora todas essas histórias envolvam outras pessoas, eu não cito o nome de ninguém, são histórias da minha vida. Mas que eu vivi, eu senti e eu tenho o direito de fazer com elas o que eu bem entender. O problema de toda a minha vida foi ter demorado demais a ser a decepção da família. Passei anos e anos tentando ser o orgulho. Minha irmã tinha engravidado muito jovem, saído de casa, eu disse pra mim mesma que não daria este desgosto para os meus pais e realizaria o sonho do meu pai de casar virgem. Sonho este que ele próprio não realizou, né? Ai, se esse vídeo chegar nele, vai ficar muito puto comigo. É porque, caralho, eu coloquei na minha cabeça que queria se realizar esse sonho do meu pai. Sei lá, um tipo de varão que seria o ideal pra viver aquela vidinha dos sonhos, né? Aquela vida tradicional do casal cristão. Meus pais sonhavam tanto pra mim. De todos os varões, qual você acha que era o mais ungido, mais abençoado? Ah, claro, o filho do pastor! Eu, com 18 anos, virgem, com o filho do pastor. Traumas, entendeu? Cheio de bloqueios, cheia de medos. Probleminha chamado vaginismo. Nada mais, nada menos do que uma extrema dificuldade de perder a virgindade. Porque com 18 anos eu era virgem, já tinha namorado 2 anos. Aquela narrativa cristã de pecado, castigo e o desgosto que minha irmã já tinha causado pros meus pais e que eu não poderia causar, pra resolver esse problema psicológico chamado vaginismo. Depois de 8 meses casada, com muito tratamento, que eu consegui me libertar. Mas gostar mesmo do... Foi assim? Acho que a gente conversa no outro vídeo sobre isso. Se passaram 7 anos. Como fiquei 7 anos casada, vivendo uma vida de merda, extremamente infeliz, quando finalmente, ali quando eu fiz 25 anos, o meu córtex pré-frontal terminou de se formar, eu me tornei uma adulta, olhei e falei... Oh, eu não preciso viver isso, eu posso me libertar. Divórcio, saí da igreja e comecei a exercer o papel de decepção da família. Like pra parte 2.
É isso! Gente, adorei o que ela falou. Mas você vê que ela passou por 7 anos de bosta. Pelo que eu entendi, ela casou virgem. E ela levou 7 meses pra conseguir fazer o vuc-vuc direito por causa do vaginismo. Eu tenho uma amiga... Não é mais minha amiga há muito tempo. Mas a gente era muito amiga na época da igreja. Ela era crente, eu era católica. Ela tinha vaginismo. E era o mesmo motivo. Ela tinha vaginismo, ela não conseguia transar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Que é como se o buraquinho, né, da vagina, ele fecha. Não passa nada, minha querida. Não passa nada, não passa. Fecha e fica segura. Não passa nem Bluetooth, entendeu? É totalmente mental, é uma questão totalmente mental. E acontece muito com pessoas que são reprimidas sexualmente, né? Então isso tem muito a ver, assim. E até a mulher entender que é uma questão mental, que ela tem que buscar ajuda, ela acha que ela tem algum problema. Isso é bem difícil. E é um problema, é uma questão que pode ser tratada, porque tem cura, né? Tem como você tratar e curar. Ai, olha, eu adorei o que ela falou. Quando ela entendeu que ela poderia ser a decepção da família dela, tudo mudou. Eu fiz um especial de 35 anos do ano passado, que o primeiro vídeo do especial eu falo exatamente isso. Olha, eu vou fazer 35 anos, eu não tenho minha casa própria, eu não falo 3 idiomas ou mais, entendeu? Eu não tenho investimento, cara. Eu não sou casada, eu não tenho filho. Eu não segui a religião que os meus pais me recomendaram desde a infância. Eu não tenho a vida que os meus pais gostariam que eu tivesse. Eu sou totalmente fora tudo que eles gostariam que eu fosse. E ainda estou aqui. Eu aprendi que decepcionar os meus pais era escolher a mim mesma. Não é que eu vou chegar e vou falar assim... Ai, hoje eu vou decepcionar os meus pais. Ai, hoje eu tô afim de criar uma decepção, de criar uns desgostinhos. Só que a gente aprende a dar orgulho pros pais, porque é isso que eles querem, né? Eles querem o nosso orgulho. Ah, tira 10 na prova. Ah, isso e aquilo. E você quer orgulhar os seus pais de você mesmo, das coisas, das suas conquistas, dos seus feitos. Mas a gente só entende que a gente só vai se agradar quando a gente para de agradar os outros. Com que intuito eu vou fazer isso pra agradar o meu pai, sendo que não tá me agradando? Com que intuito eu vou continuar numa religião que não me agrada só pra agradar a minha mãe? E problemas existem. Oh, se existem, minha querida. Problemas existem muito forte, muito pesado. Até hoje... Os meus pais têm uma decepção muito grande comigo, principalmente por questões de religião, por eu ser uma pessoa muito diferente do que eles criaram pra ser. Então, eu sei que tem assuntos, por exemplo, que não podem ser falados, a gente fica muito tempo sem se falar, entendeu? A gente tem uma relação bem diferente do que o tradicional de pai e mãe. Mas eu vou fazer 36 anos, eu prefiro ter a minha sanidade... Eu prefiro ter a minha cabeça no lugar, eu prefiro ter os meus valores e os meus princípios aqui do que ter que me moldar pra agradar o outro. A gente só se agrada quando a gente começa a decepcionar os outros. Isso não é de propósito. É porque as nossas escolhas decepcionam muitas pessoas. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Às vezes você faz tanta coisa pra agradar os outros e você tá só se desagradando o tempo inteiro. Vamos continuar o vídeo da parte 2 agora, da decepção da família, né? Que ela continua essa história, que eu quero saber agora como é que ela se livrou disso tudo. 2. Meu, vocês acreditam que ontem eu gravei a parte 2, assim, diretão, só fiz um charme de parte 1 e parte 2 e eu perdi o vídeo de novo pra gravar e contar esse babado pra vocês. Bom, então eu passei 7 anos casada, sendo infeliz, toda a minha família sabia do quanto eu era infeliz, sabia da minha insatisfação e mesmo assim jamais me apoiaram no divórcio. Pelo contrário, eles diziam que eu teria que me virar sozinha e ir pra casa deles, no caso dos meus pais, eu jamais voltaria. Amor cristão, assim, né? Como que eu saí da igreja, eu ainda não tava naquela revolta, sabe? Eu só não queria mais estar casada e estar ali naquele ambiente, naquela igreja onde a família do meu ex dominava, reinava. Sincera, até compartilhar isso aqui que eu nunca compartilhei comigo. Até porque ela era casada com o filho do pastor. Eu pensava em voltar, não pra ele, mas pro convívio. Eu pensava em voltar pra igreja, sabe? Eu pensava que seria só uma fase, só um momento, um curto período que eu voltaria, sabe? Tipo, conhecer o mundo, ia me decepcionar e acabar voltando para os braços da igreja. No fundo, eu acreditava nisso. Saí da igreja, mas continuei indo em uma outra igreja que era de uma outra denominação e fiquei na minha. Mas comecei a ir, por exemplo, em festas da empresa, sabe aquelas festas corporativas que antes eu também não ia, porque era pecado, né? Imagina, sentar-se à roda dos escarnecedores. As que eu fiz na minha vida foram muito pequenas. Mas não foi assim que chegou na igreja. Começaram a falar horrores de mim. Horrores os quais eu não devia. E o porquê vir aqui e falar, eu não fazia. A minha vida é escancarada das coisas que eu faço, que a galera critica pra caramba. Se eu tivesse saído e aprontado, o que temer de vir aqui e falar, fiz mesmo, saí, aprontei.
Mas não foi isso. Lá na minha, vivendo a minha vidinha, e a galera gospel descendo a lenha em mim, falando horrores, inventando pecados que eu nem sabia que existiam. Começou a minha decepção gospel, né? Porque eu já tinha presenciado vários outros momentos e várias outras falas sobre outras pessoas, que eu ficava me sentindo mal, ficava me questionando se aquilo realmente era movido pelo Espírito Santo, mas quem era eu para questionar, não é mesmo? Fofoca, falar mal do irmão, ficar falando que o irmão tá desviado, ficar falando um monte de coisa, é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo, Jesus aprova isso? Quem é você, alecrim dourado? Alecrim espiritualizado dourado? Quem é você pra ficar julgando a irmã? Senhor Imperador Pastor. Naquele caso, a vítima era eu. A família começou a ser bombardeada com um monte de coisas que eu não estava fazendo. Eu saí de casa sem nada, sem R$1 no bolso, sem um carro, mesmo tendo bens e uma empresa. Eu saí sem R$1 no bolso porque eu já me sentia culpada suficiente por ser eu a pessoa que estava pedindo o divórcio. Absolutamente R$1 de um relacionamento de 7 anos, os quais a gente tinha uma empresa, veículo, instruída, é claro, pela minha família. Uma boa família conservadora é ultra machista e sempre fica do lado do homem, mesmo que as suas filhas sejam só mulheres. Assim, nossa, foi só seu pai, sua mãe? Não, foi minha família toda mesmo, sabe? O tia, todo mundo ficou do outro lado. A errada fui 100% eu. Esse relacionamento, fui lá, assinei no cartório que não tinha nada, aí tudo bem. Também, assim, tem mudado minha classe social. Engraçado que mesmo sem eu ter pegado R$1, a narrativa que rola na igreja, porque eu já ouvi dos membros de lá, que depois eu tive contato, é que eu destruí e rapei o menino. Tirei todo o dinheiro dele. Pô, não saiu sem nada. Coitada, ficou sem nada. E ainda fica com essa fofoca aí. Ô, varoa fofoqueira! Imaginava, eu nunca mais senti vontade de ir na igreja. Cheguei a conhecer outras, frequentar, mas eu nunca mais consegui me encaixar. Principalmente porque eu sabia muito bem o que acontecia nos bastidores. Sabe qual é o problema de muitas igrejas? São as pessoas. Jesus é maneiro pra caramba. As pessoas são insuportáveis. Acabam com as religiões, acabam. Não pensa não pensa no que prega. Pô, nossa, gente, quando eu fui crente, eu saí da igreja por causa do filho do pastor também. O filho do pastor estudava na mesma faculdade que eu. Aí eu entrei no Ministério da Comunicação da igreja. Não vou dar muito detalhe, porque essa igreja é bem conhecida. E aí, simplesmente, esse filho do pastor ficava mandando mensagem pra mim no WhatsApp, falando da minha boca, falando que queria minha boca não sei aonde dele, sabe? Umas coisas assim, que eu fiquei assim, ó. Estudei muito sobre espiritualidade, tive uma fase ateísta. Considero que eu acredito em Deus, não na definição de um Deus que eu tenho encontrado em uma religião, sabe? E essa minha posição religiosa faz parte ali, contribuiu para eu ganhar o título de decepção. Tive que trocar de câmera aqui, não sei se vocês vão notar. É só a minha posição religiosa que me deu esse título, né? Eu não segui a mesma religião mais da minha família, eu também não quero ter filhos, coisa que eles consideram essencial para uma vida feliz. Os meus pais nem tanto, mas o restante da minha família sim, porque afinal os filhos são a herança do Senhor. Mesmo que eu não tenha assim aquela condição de dar um ótimo ensino, uma ótima educação, uma ótima estrutura, porque é claro, Deus vai providenciar tudo. É a minha vida um livro aberto, eu exponho, compartilho quem eu realmente sou, ideias e opiniões na internet. Isso às vezes traz uma vergonha pra minha família. Concordo, eu não acho legal eu ter tatuagens. Essas diferenças que existem entre uma pessoa progressista e uma pessoa conservadora é que fazem com que a minha família considere que eu sou uma decepção. Eu não tô fazendo drama não, é claro que sempre no tom de brincadeira, mas diversas vezes eu já fui intitulada de decepção da família. A verdade é que eu nunca dei trabalho pros meus pais, sequer na minha adolescência. Eles nunca precisaram em uma festa me buscar porque eu tinha tomado álcool demais ou algum tipo de droga. Nunca precisaram me emprestar dinheiro, pagar minhas dívidas, minhas contas, separar brigas minhas. Mas nunca precisaram se meter nos meus relacionamentos. Aos 16 anos eu comecei a trabalhar, paguei meu próprio cursinho, todos os meus estudos que não foram pelo público foram pagos com o meu próprio dinheiro. Eu comecei a comprar as minhas coisas e ser independente com 16 anos, saí de casa aos 18. Tirando um período que eu fiquei doente e precisei de ajuda não só da minha família, mas de muitas outras pessoas, eu nunca fui pedir ajuda pra ninguém. Mesmo assim, eu sou considerada a decepção, só por pensar diferente deles. Apesar de eu lidar bem com isso, fazer brincadeira e tá expondo aqui, a verdade é que ninguém gostaria de ser considerada a decepção da família. Ninguém tem uma orientação sexual, decide terminar um relacionamento, sair de um ambiente que ela considera tóxico e que faz mal pra ela, pra magoar uma outra pessoa. Pelo menos a minha intenção nunca foi essa. Decepcionar qualquer uma das pessoas que dizem gostar de mim, que na verdade negociam o amor de acordo com o meu posicionamento. O real sentimento que muitas vezes eu tenho
tenho é que eles não me amam de verdade. Eles amam a projeção do que eles gostariam que eu fosse. Quem eu sou de verdade. Nossa, mas ela arrasou nessa fala dela, final. Arrasou, eu me sinto exatamente assim. Nossa, vamos ouvir de novo o que ela falou no final, ó. Decepcionar qualquer uma das pessoas que dizem gostar de mim, que na verdade negociam o amor de acordo com o meu posicionamento. Decepcionar as pessoas que dizem gostar de mim, que na verdade negociam o amor de acordo com o meu posicionamento. Pô, arrasastes! É bem isso, é exatamente isso. Eu me sinto muito assim também. Não só com a minha família, mas com as pessoas da minha vida antiga, de quando eu era da igreja, de quando eu era cristã. A minha história é bem parecida com a dela em alguns lugares. E não falo com algumas pessoas da minha família hoje por causa disso. Então, as pessoas não entendem outras religiões, não entendem outras espiritualidades e acham que eu não te eduquei pra ser assim, você não tem que ser assim, tá tudo totalmente errado. Então isso só afasta, né? Porque eu acho que assim como a Jordana, eu também decidi decepcionar minha família e decepcionar as pessoas que esperam de mim alguma coisa e eu não vou dar, porque você me ama ou me odeia de acordo com a forma como eu me posiciono, entendeu? E isso, desculpa, mas isso para mim é inegociável. A minha liberdade de ser, de existir, de crer, de acreditar, de viver a minha espiritualidade, entendeu? E o que eu quero, o que eu penso pra minha vida. Ai, gente, esse assunto, ó, me pegou, hein? Me pegou, ó, profundamente. Adorei os vídeos da Jordana, gostei muito da história dela. Você se identifica com alguma coisa? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, tá bom? Ah, estou de volta a São Paulo. Cheguei agora do Rio de Janeiro, gente, por isso que o vídeo tá subindo nessa hora da noite. Acabei de chegar, já tô gravando pra vocês. O dia inteiro no carro, mas estamos aqui, ó. Amanhã voltamos com 2 vídeos por dia. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta orgulho no vídeo pra saber que você chegou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.